E a gente deve ter de volta aqui em Manaus o ministro que toca sanfona, aquele do turismo, Gilson Machado. Esse mesmo que falou que ia falar, vou tocar carrapicho aqui, lá tocou caoma aqui em Manaus na última vez que ele esteve por aqui. Por quê? Porque os deputados do Amazonas decidiram fazer uma grande promoção do título de cidadão do Amazonas e deram para o Gilson Machado, aprovaram aí essa semana o título para ele. A proposta foi do deputado delegado Péricles, que também foi o deputado que deu esse título ao presidente Bolsonaro, aliás, todos os deputados juntos, né? Mas a proposta partiu da iniciativa do Péricles, junto com o deputado Saulo Viana, que já foi preso aí pela Polícia Federal, enfim. E ainda na Assembleia Legislativa, o assunto da semana foi Maiara Pinheiro e os funcionários fantasmas. O que aconteceu? A deputada mais votada do Amazonas, a Maiara Pinheiro, ela foi denunciada ali por um vereador de Quari porque ela tinha funcionários fantasmas. Que é isso? São pessoas que foram contratadas, mas sequer moravam no Brasil e estavam trabalhando no gabinete dela. Ou seja, recebiam, mas não tinha como fazer nenhuma atividade ali, porque nem moram aqui. Quem são essas pessoas? Rosemary Cunha Martins, que é uma ex-mulher do pai dela, o Adail Pinheiro, envolvido em tudo que é escândalo que a gente já conhece, pedofilia, coisa e tal. E Rian Gabriel Silva, que é o cunhado dela, casado com a irmã dela. A Rosemary mora em Portugal e o Rian mora no Canadá. Então, são pessoas que declaradamente não estavam trabalhando, mas estavam recebendo. De acordo com o portal Amazonas Atual, juntos eles receberam cerca de R$14 mil durante 3 meses e meio em que trabalharam na Assembleia. Assim como esse caso, ele só teve como ser desvendado porque um vereador de Quari denunciou e a Procuradoria investigou isso. Mas a Assembleia ela não disponibiliza uma coisa que o portal da transparência diz que todo mundo tem que fazer, né? Por que a gente sabe, por exemplo, que o sobrinho do Davi Almeida trabalha na Câmara Municipal de Manaus? Porque existe uma folha de pagamento com o nome das pessoas, o cargo, o vencimento. A gente tem como saber pelo diário quando entrou, quando foi exonerado. A Assembleia ela só obedece ao diário, ela só mostra quem foi exonerado, quem foi contratado e ponto. Mas a gente não tem como ter mais informação. A gente não sabe, por exemplo, quantos servidores tem na Assembleia, quanto cada um deles ganha, quem são eles. Portanto, os funcionários fantasmas do gabinete da deputada Maiara, há uma chance desses deputados fantasmas existirem em todos os gabinetes, na maioria dos gabinetes, ou na presidência, enfim. A gente não tem como saber quanto eles são, se tem mais, se não tem mais, porque a Assembleia simplesmente não obedece à lei. E quando a gente fala sobre esse assunto, a gente simplesmente é ignorado, né? Tanto pelo presidente Roberto Haddad, isso não começou com ele. No tempo do Josué Neto, que hoje é conselheiro do TCE, também era assim. E antes dele também era assim. Eu não sei em que momento isso começa, não sei se alguém sabe, mas só 2 pessoas têm essa informação de quem são os servidores da Assembleia. E uma delas é o presidente da casa. Agora vamos falar de uma lei que está em vigor e que não pode ser ignorada. Não que alguma outra possa, né? Mas essa a gente tem que lutar para que ela aconteça. Que é sobre as gestantes. As gestantes agora elas são amparadas aí pela lei e não podem trabalhar presencialmente. Durante a pandemia, não. Isso passou a valer desde ontem, tá? Dia 13 de maio, um dia depois de sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. E isso está valendo em todo o Brasil para todas as profissões, o que inclui as empregadas domésticas. Ah, mas não tem como a empregada doméstica trabalhar de forma remota, porque o trabalho dela é necessariamente presencial. Não importa, você vai continuar pagando o salário integral dela e ela não vai trabalhar, porque não tem como fazer remoto, então ela não vai fazer nada remoto. Mas ela se mantém empregada e recebendo o salário integral. E vamos ao que interessa para os concurseiros. Concurso do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Desde 2020 ele vem sendo falado, a gente está esperando por isso, tem muita gente que já está estudando. E ele foi anunciado segunda-feira e ontem foi revogado. Mas calma, não é nada demais. Eu conversei com o presidente do TCE, o conselheiro Mário de Mello, e ele explicou que apenas se revogou para poder cumprir um prazo de uma lei estadual, que pede 90 dias entre a data do lançamento do edital e a data da prova, a data em que é feito o exame. Como ele foi lançado agora em maio e a prova estava prevista para julho,
só teria se passado ali 2 meses e não os 3 meses previsto na lei. Por isso, a única coisa que estão fazendo é revogaram o edital para consertar os prazos e voltar com o edital. Então, o conteúdo programático é o mesmo, a remuneração vão ser os mesmos, os cargos são os mesmos, tudo vai funcionar como já estava previsto. A FGV é a banca, a única coisa que vai acontecer é que tudo vai adiar um mês. Portanto, uma nomeação que estava programada para acontecer em agosto, ela vai passar a acontecer em setembro. Esse ano ainda, então, a previsão é que tenha a prova e que seja feita a nomeação. Então, quem está estudando, continue estudando porque você ganhou mais um mês para estudar. Só isso que mudou. E como hoje é sexta-feira, eu vou trazer uma dica cultural. Katy Perry lançou um clipe novo que em menos de 3 horas já estava com 400 mil views, isso porque foi lançado na madrugada dessa sexta-feira, tá? Ele comemora os 25 anos do Pokémon. Eita, quem curtiu o Pokémon do começo aí tá ficando velho, né? Pois é. Então, 25 anos. E aí, em comemoração, ela fez uma música muito bonita, que é Electric, e mostra ali o mentor da Katy Perry foi o Pikachu. A verdade é essa, é o que fala aquele clipe. Vai conferir que tá muito bonitinho, até mesmo para quem não é tão fã assim do Pokémon ou da Katy Perry, mas a mensagem é bonita, o clipe tá bem feito e tem ganhado aí elogios no mundo do Twitter, o que não é nada fácil. Semana que vem eu volto. Me conta se você prefere que o vídeo semanal das notícias aconteça na sexta-feira ou na segunda-feira. Me diz aí o que você acha que vai ser melhor. Claro que na segunda eu já não comento o que aconteceu, mas eu comento o que está previsto para a semana. Mudaria um pouco o formato, me conta aí o que você acha. E é isso, vou esperar a sua sugestão. Até o próximo!